Senhor nosso Deus, te agradecemos por nos teres confiado esta obra e tens fortalecido as nossas mãos, Senhor. E agradecemos por todos, Senhor. Muito bom dia, queridos irmãos. Realmente que a graça e a paz do Senhor esteja connosco esta manhã. E convidava os irmãos a abrirmos as nossas Bíblias no livro de Gênesis. Portanto, é muito fácil, aqueles que têm Bíblia, só abrir quase a capa, passar um bocadinho o índice, aquela parte da introdução, e é logo o primeiro livro. Portanto, quem tem os telemóveis, de qualquer maneira, tem que abrir a aplicação e ter realmente o mesmo situação de chegar logo ao primeiro livro. Gênesis, no capítulo 5, nós vemos aqui uma área realmente que talvez é aquele capítulo para quem começa a ler a Bíblia, que chega aqui o capítulo 5 e começa a dizer assim: deixa-me se calhar passar para o 6. Isto realmente tem aqui muitos nomes e tem aqui muitos personagens, às vezes com nomes complicados, mas da mesma forma como nós estamos aqui em primeiro lugar graças ao Senhor Jesus Cristo, mas foi por o seu intermédio que Ele usou homens e mulheres. Nós temos muitos nomes de muitas pessoas aqui. Da mesma maneira, nós olharmos para a Bíblia, nós vemos que Deus foi usando sempre também muitos homens e muitas mulheres. E aqui nós vemos neste capítulo realmente um pouco da história, da origem realmente do nosso mundo. E aqueles que realmente olham para isto e passam à frente perdem muitas vezes muita riqueza que nós podemos extrair. Nós podemos chegar a esta conclusão que nós vemos aqui 10 famílias, basicamente 10 gerações, desde Adão até Noé. Se olharmos também no início, tanto de Lucas como de Mateus, nós vamos ver também a mesma situação, a genealogia. E podemos compreender que desde Adão até Moisés eram 14. E depois de Moisés até o Senhor Jesus Cristo, outras 14. São fatos muito importantes. Mas eu gostava de falar aqui também outras coisas também importantes sobre esta passagem. Mas antes disso, eu gostava de ter uma palavra de oração. Vamos fechar os nossos olhos e vamos ter uma palavra com o Senhor. Querido Paizinho, nós te agradecemos, Senhor, por este dia. Nós te agradecemos a todos os quantos trouxestes até aqui hoje, Senhor. Te agradecemos pela tua presença. Eu te peço, Senhor, que tu possas te falar aqui, possas te manifestar grandemente através do teu Santo Espírito, Senhor. Que possamos estar abertos à tua palavra. Que possamos realmente ser como um campo fértil, em que tu possas lançar a tua semente e possas transformar as nossas vidas, Senhor. Que realmente possamos retirar qualquer travão, qualquer resistência, qualquer coisa que nos impeça uma comunhão para contigo, Senhor. Que possamos estar sensíveis à tua palavra, que possamos estar sensíveis ao teu Santo Espírito. Que nos abençoes, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Nós começamos então a fazer a leitura. Nós não vamos fazer a leitura toda da essência, mas vamos tentar fazer aqui um acompanhar realmente aqui deste texto, deste capítulo, em que começa logo no versículo 1 a dizer: esta é a genealogia de Adão. E então começa desde o dia em que Deus criou o homem. E aqui nós podemos verificar estas 10 gerações. Vamos verificar que existe uma das coisas que são as idades. Quem dera realmente a nós, se calhar, podemos viver até essas idades, mas até Noé, a partir de Noé, Deus estabeleceu que a vida do homem seriam 120 dias. Vemos anos. Obrigado. Depois, mais à frente, nós vemos que passaram por 80. E então, podemos compreender aqui que realmente podemos estudar como a Bíblia nos fala como um livro histórico e que nos fala realmente desde a origem das coisas. Nós, de certa maneira, vamos aqui também celebrar um pouco
a origem aqui também desta igreja. Vamos falar um pouco sobre a história. Vamos ver momentos que passamos durante o ano passado. Vamos falar realmente sobre assuntos que ao longo realmente deste tempo, destes 35 anos, o Senhor realmente tem feito grandes coisas no nosso meio. Mas vamos então aqui à leitura em que nós vemos aqui, se nós verificarmos a partir, logo talvez do versículo 3, nós vemos que viveu Adão 130 anos e gerou um filho à sua semelhança. Ou seja, vemos aqui que depois de Adão, nós vemos que gerou Sete. Se nós verificarmos o significado dos nomes em aramaico, ainda hoje existem pessoas que falam o aramaico. É a língua onde foi escrita realmente todo o Velho Testamento. E dessa forma, nós ao olharmos para o nome de Adão, significa homem. E então, ao continuarmos a verificar, nós vemos que de Adão depois gerou a Sete. Ou seja, Sete significa determinado ou apontado. Depois, a seguir de Sete, vemos no versículo 4 o que é que realmente ele teve, filhos e filhas. E vemos que depois continua a falar novamente de Adão, de Sete, mas depois de Sete, quem é que foi gerado? Enos, no versículo 6, exatamente. Enos significa fraco ou mortal. Depois, se continuarmos a verificar de Enos, no versículo 7, não é? A partir do versículo 9, nós vemos que ele gerou a Caina. Caina significa aflição. Depois, no versículo 10 de Cainã, vemos que ele teve filhos e filhas, e depois no versículo 11 vemos que depois ele morreu, mas no versículo 12 fala-nos que ele gerou a Malalel, o que significa o Santo Deus. Depois de Malael, vemos aqui que ele continuou, não é? E depois no versículo 15 ele gerou a Jered, ou seja, ele descerá. E depois continua, vamos mais para a frente, vemos que depois no versículo 18 gerou a Enoque. A partir daqui há uma mudança um pouco no discurso. Enquanto que havia que ele viveu e que gerou, aqui há uma mudança. Este personagem andou com Deus. E então aqui Enoque fala-nos realmente o significado do seu nome, significa ensino ou instrução. Vemos realmente aqui um foco nesta 7ª geração, que é Enoque. Que este personagem realmente teve uma comunhão íntima com Deus. E vemos que aqui ele, de certa maneira, não passou pela morte. Ao verificarmos este capítulo, analisamos essa situação. Depois de Enoque, no versículo 21, gerou a... que significa sua morte trará. Depois de Metusalém, vemos que a partir do versículo 25 gerou a Lameque. Lameque significa ausência de esperança. E então, mais à frente, continuamos a verificar que Lameque gerou a quem? A Noé. E basicamente terminamos o capítulo aqui de Gênesis no capítulo 5, e que Noé significa alívio, conforto ou descanso. Eu foquei isto para quê? De certa maneira, para vermos um pouco a origem das coisas em que a Bíblia nos fala, desde a criação do mundo às gerações, estas 10 primeiras gerações. E sabem uma coisa? Através realmente destes nomes, nós vemos o Evangelho da Palavra a ser manifestado. Se nós olharmos, ao juntarmos os nomes desde o início, vemos esta magnífica frase que diz: ao homem, Adão, está determinado uma morte, aflição, mas o Santo Deus descerá, ensinando que a sua morte trará ao ausente esperança, alívio, conforto ou descanso. Desde a criação, as primeiras 10 genealogias em que nós vemos as 10 famílias, através do seu nome, nós vemos a mensagem do Evangelho.
muito nós podemos retirar através dessa situação. O mesmo se nós formos verificar até o livro do Apocalipse. Se nós formos para o livro do Apocalipse, nós vamos encontrar também a mesma situação. Eu convidava então os irmãos a podermos abrir em Apocalipse no capítulo 7. Vamos verificar uma das coisas muito importantes, que são as 12 tribos. E aqui realmente nesta situação nós vamos verificar uma lista em que ela é repetida várias vezes ao longo realmente da Bíblia. Ela começa desde o início com Gênesis também, em que vemos que Jacó realmente foi mudado o seu nome para Israel e depois a sua descendência, ele teve os 12 filhos. Sabemos que o 11º, José, foi vendido para o Egito e depois nasceu a seguir Benjamim. E então é enumerado realmente as tribos pela ordem de nascença em Gênesis. Depois, a partir de Números, nós vemos que as tribos são numeradas de acordo com a altura de Moisés. Vemos também já na altura também de Ezequiel, da maneira como eles ocupavam as tribos no seu território. Mas no Apocalipse, no capítulo 17, a partir do versículo 5, e a partir do versículo do 5 ao 8, nós começamos a ver estes números, e realmente a partir daqui isto dava um estudo realmente magnífico. Mas há uma das coisas que nós podemos aqui encontrar em que, primeiramente, já não começa por Ruben, que é o primogênito, mas começa por Judá. Outra das coisas que nós poderemos também aqui ver é que faltam aqui 2 tribos. Da mesma maneira, realmente, como nós tínhamos os discípulos, e houve um que realmente foi o filho da perdição e que realmente também se ausentou e teve que ser substituído. Da mesma forma acontece sempre na nossa sociedade, na nossa família, na nossa igreja. Principalmente aqui na igreja, nós podemos manifestar uma religiosidade, mas na essência não temos nenhuma relação com Jesus. Vemos aqui nestes finais que falta estas 2 tribos, que é Efraim e Dan. E realmente a partir daqui dava outro estudo, mas eu queria focar na mesma situação como no início, no fim. Se nós verificarmos, a primeira tribo que nós encontramos é a tribo de Judá. Judá diz: vou louvar ao Senhor. A seguir vem a tribo de tribo de 7, 5 ou 8. Portanto, depois de Judá vem a tribo de Ruben. É o que está aí, não está? Ok. Ruben, ele olhou para mim. Depois vem a tribo de Gad. Foi-me dada boa sorte. É o significado destes nomes. Neste caso, o livro do Apocalipse já está escrito aqui em grego. Portanto, este é o significado grego. Até veem que realmente existe uma expressão um pouco mais longa do que no aramaico. Portanto, é a mesma coisa como nós vemos, se nós olharmos para o nosso português, nós temos frases que juntamos. Mas, se olharmos realmente para os caracteres chineses, nós vemos que eles juntam um símbolo, outro símbolo, outro símbolo e faz realmente uma frase. E é interessante quando a gente vê uma tradução grande no português e o chinês só tem 2 ou 3 desenhinhos, não é? Portanto, em que eles, através disso, é uma expressão e essa expressão tem este significado. Portanto, depois de gado, o que é que realmente nós vemos? É a sério. Depois, e Azer significa eu sou feliz. Depois temos a tribo de Naftali, que diz minha luta. Depois temos a tribo de que significa me fez esquecer. Temos a tribo também depois a seguir de Simeão, Deus me ouve, e a seguir a tribo de Levi, que esta não fazia na parte das outras porque ela estava encarregue de louvar o Senhor, mas vemos aqui que realmente está manifestado das 12 tribos, a tribo de Levi aqui. Depois temos a tribo de Deus se juntou a mim, é o significado, Issacar, que significa comprou-me. Depois temos a tribo de Zebulão, que significa habitação. Depois vemos aqui o 11º filho, que é ele me escolheu. E vemos o último dos filhos, Benjamim, que diz filho da sua mão direita. Portanto, da mesma forma, se nós pegarmos nestas 12 tribos, nos seus significados, nós vamos verificar: vou louvar ao Senhor.
Ele olhou para mim e me deu boa sorte. Estou feliz. Na minha luta me fez esquecer, pois Deus me ouve e se juntou a mim. Comprou-me uma habitação e me escolheu como filho da sua mão direita. Esta é a mensagem realmente que nós vemos no Apocalipse dirigida à sua igreja, através realmente dos nomes. E dessa mesma forma realmente é esta declaração notável destes significados. E realmente nós podemos fazer parte desta história, da mesma maneira como estes homens fizeram parte. Nós atualmente na nossa igreja também podemos fazer e sermos importantes realmente no seu próprio ministério. E uma das coisas que realmente nós podemos ver enquanto igreja, um aspecto realmente fundamental que diferencia da religiosidade para o verdadeiro cristianismo, uma das coisas que é manifesta são os frutos. A palavra de Deus nos diz: pelos frutos os conhecereis. E nós, ao olharmos atualmente para a igreja atualmente, nós podemos ver e podemos fazer uma análise e olharmos para trás desde a sua história, como nós vimos aqui, em que olhamos para a Bíblia desde a origem, em que a Bíblia manifesta sempre este conceito histórico também da mesma forma, em que realmente nós estamos a celebrar 35 anos. Eu acompanho pessoalmente há cerca de 22, quando comecei a namorar com a Ruth. Portanto, eu pertencia à igreja em Lessa da Palmeira e dessa forma depois, quando comecei a namorar com a Ruth, comecei a assistir à igreja. Se existisse a capacidade de ter uma fotografia na altura e para esta altura, víamos realmente muitas diferenças. Só a partir depois, em 2003, 3 anos depois de nós termos casado, é que nós frequentávamos uma igreja e depois íamos a outra. Um fim de semana íamos a um lado, outro fim de semana íamos a outro. E então tínhamos uma luta, ou seja, eu era de uma igreja com muito orgulho e a Ruth também com muito orgulho também desta igreja. Mas com várias atividades que surgiam, em que nós fomos responsáveis pela Juventude Evangélica do Norte, por muitos anos, e várias atividades que realmente Deus nos foi dando esse privilégio de poder servir dessa forma, nós optamos por escolher por uma. E optamos, sabendo realmente que a igreja da Lessa de Palmeira, ao longo dos anos, foi sempre uma igreja realmente forte. Nós optamos realmente pela igreja, na altura em Monte do Arco, que agora é Águas Santas. Nós optamos dessa forma, por ser uma igreja que necessitava. E tentávamos, sempre de todas as formas, tentarmos ajudar e contribuir, e ao longo desse tempo nós vimos que realmente sentimos a igreja a crescer dessa mesma forma. Nós verificamos agora, e de certa maneira agora eu recentemente tive há uns dias o falecimento realmente da pessoa que talvez tenha sido o meu professor, que me ensinou muitas coisas biblicamente, que foi realmente o Zé Carlos, e através realmente dessa situação, no funeral eu fiz um pouco esta comparação. E sabem, eu chego à comparação que eu optei talvez pela mais fraca, mas considero que agora nós estamos muito mais fortes. Eu olho para isto e vejo os frutos da igreja. Aquilo que realmente nós temos, não sou eu, nem é o Serafim, nem é o João, mas somos todos nós, aquilo que nós temos feito. Porque nós não conseguimos fazer estas coisas, é graças realmente a igreja sermos peso como igreja. E realmente o Senhor tem-nos abençoado muito, irmãos. E realmente nós temos dedicado, e vemos realmente pessoas a serem dedicadas, e é isto que eu quero ver, de certa maneira, que nós possamos pensar de uma forma também individual. Individual. Porque como igreja, se nós olharmos para trás, mesmo a nível, nós crescemos a nível de instalações. Nós realmente temos, até em comparação com muitas outras igrejas, temos realmente boas condições, mas não é de ficarmos resiliados, podemos pensar ainda que queremos ir mais além. Por exemplo, a igreja em Lessa da Palmeira, ela tem uma capacidade, e na altura nós já achávamos que era realmente uma boa capacidade, quando lá estávamos, quando foi edificado realmente lá o edifício, tinha uma capacidade de 63 lugares. Nós próprios temos uma capacidade aqui de 75 lugares.
temos um espaço fabuloso que o Senhor nos tem concedido aqui. E muitas das vezes olharmos para o dia de hoje, onde estamos realmente bastante preenchidos, até nos leva a pensar, se calhar, teremos uma situação ainda acima. Quando nós estávamos, foi uma luta muito grande, e uma luta também muito por fé, porque a quantidade de membros que tínhamos, e aqueles membros que até realmente contribuíam, nós tivemos que chegar a pedir a fazer um esforço, quando é que cada irmão podia contribuir, porque nós passamos realmente por uma despesa 4 vezes maior do que aquela estávamos anteriormente. E demos um passo de fé, e agora, graças ao Senhor, nunca nos faltou dinheiro. Temos realmente uma boa situação para podermos fazer grandes coisas. E digo-vos uma coisa, nós não estamos a contribuir aquilo que nós necessitávamos dessa forma. A média de contribuições. Mas uma das coisas que eu queria focar é que o Senhor tem nos abençoado. E acredito que, se for necessário fazer passos maiores, acredito que nós temos essa capacidade. E às vezes é necessário esses desafios. E principalmente ao virmos para estas novas instalações, que está a cumprir-se agora 7 anos que nós estamos aqui. Realmente vimos muitos milagres a acontecer. Como vemos individualmente, nós vemos realmente a graça do Senhor. Mas aquilo que eu queria focar também é que, se nós olharmos de uma forma individual, porque o meu problema é este, mais precisamente, em que eu vejo realmente pessoas empenhadas, pessoas em que se vê frutos, mas também existem pessoas que basicamente estão simplesmente a assistir. E às vezes é aquela situação, porque eu não me preocupo, eu preocupo comigo. Não vou estar a olhar para o meu irmão, nem para a minha irmã, se não está a fazer. O nosso desejo, principalmente, o mais importante, é que a pessoa compreenda verdadeiramente o Evangelho e que realmente haja uma transformação e nasça de novo. E isso depois nota-se pelo empenho, pelos frutos realmente dessa pessoa. Nós, ao olharmos aqui nesta passagem, pelos frutos os conheceremos. Podemos fazer uma abordagem realmente aqui a nível da igreja, mas eu queria focar numa situação mais individual. Eu, recentemente, estava a ver na televisão, num programa televisivo, que havia um rapaz que tinha estado na igreja e tinha ido até para um campo missionário durante 2 anos, tinha ido para Moçambique. E eu falava realmente dessa experiência, mas aquilo que ele é atualmente é uma coisa totalmente diferente. Ele passou a ser uma pessoa que se tatuava, que bebia, que fumava. E mesmo no programa, quando falavam sobre essa experiência religiosa, que ele tinha uma experiência que ele era mormon, ele de certa maneira sentia-se ainda ligado à igreja. Mas as outras pessoas ao redor diziam assim, ele está fora da realidade. Porque aquilo que ele é nada tem a ver. E às vezes é isto, nós achamos que realmente somos realmente filhos de Deus, mas às vezes não o somos. Somos convencidos, mas não somos convertidos. E é dessa maneira que eu gostava de falar. Nós vemos logo desde o início com João Batista, em Lucas no capítulo 13 e no versículo 8, nós vemos uma passagem em que diz: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos, temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Ou seja, o que Jesus estava a dizer é que aquela comunidade buscava a Deus, seguia a lei. Mas ele aqui dizia, olha, vocês têm que se arrepender. Enquanto não existir estes frutos dignos do arrependimento, enquanto realmente não existir, porque eles pensavam que estava tudo bem só pelo facto de serem filhos de Abraão. Não é só pelo facto de vir à igreja que vais ser filho de Deus. E é essa mudança, dessa forma. E ao olharmos daqui, novamente para a parte da igreja, eu fiz aqui uma lista de 77 pessoas que de certa maneira assistem, ou que estiveram cá 2 ou 3 vezes, ou que de certa maneira ao longo deste último ano. E podemos acrescentar aqui mais alguns nomes.
ainda é esta lista. Estamos a ver realmente a importância que isto certamente com o tempo vai aumentando. E dessa forma, se nós vermos a nível de igreja que pensamos, não é só os responsáveis. Há uma das coisas muito importantes, que é a equipa da limpeza. Existem 10 pessoas na equipa da limpeza, em que vêm aqui, maior parte das vezes ao sábado, ou mediante a disponibilidade de cada pessoa, e que vão fazer toda esta limpeza. E às vezes é só as pessoas que estão aqui frente, não. Há pessoas que estão por trás a fazer muitas das coisas. Não é? E realmente isto é uma área muito importante. Se vocês soubessem que existem igrejas que contratam empresas de fora para vir fazer a limpeza, é importante nós próprios como membros termos pessoas a poder cuidar também aqui. E nós temos esta situação agradável. Vemos a nível de professores da escola dominical. Temos aqui 9 pessoas, que desde as crianças mais pequeninas até aos mais idosos, temos 4 classes de escola dominical. No domingo passado tínhamos 33 pessoas aqui connosco na escola dominical. Temos vindo realmente que a escola dominical tem sido realmente também uma bênção. Vemos a equipa da salinha das crianças, porque enquanto nós estamos aqui a estudar a palavra de Deus, há pessoas, e eu sei que tenho 2 filhas, e há pessoas que estão a tomar conta de 6, 7, 10, que estão lá atrás, para nós podermos estar aqui a aproveitar o ensino, a palavra. Isto é bastante importante. Vemos a reunião de jovens, que existem 3 responsáveis. Todos os anos nós, em janeiro, fazemos sempre uma reunião entre os jovens para que sejam nomeados responsáveis pelas próprias reuniões. E ontem nós tivemos aqui uma reunião. Há coisas que nós temos que louvar, mas há outras coisas que nós temos também que um pouco puxar as orelhas. Porque às vezes é bom estar em nossa casa, mas melhor ainda é nós virmos à casa do Senhor. E às vezes perdemos realmente estudos, perdemos palavras, perdemos a comunhão, perdemos grandes coisas. Portanto, temos depois a reunião de estudo bíblico e oração, em que normalmente quem ministra a palavra, quem dá os ensina, no estudo bíblico realmente são essas 3 pessoas. O importante não é só vir ao domingo. É preciso nós nos juntarmos para orar. É preciso nós juntarmos para aprender a palavra de Deus. Já há vários anos nós começamos a ler a Bíblia do princípio e a estudá-la do princípio até ao fim. Estamos quase a terminá-la. Realmente, infelizmente, temos a situação do nosso irmão João, em que nós devemos orar realmente pela sua situação. Mas há pessoas que vêm ao domingo, há pessoas que se possam até chamar crentes e não têm um interesse por ler a Bíblia de princípio a fim, ou nunca o fizeram e até podem ser crentes há muitos anos. É importante o estudo e é importante também a oração. A oração é o motor da igreja. É o motor da igreja. E dessa forma, nós vamos também ter no final o amigo secreto, onde podemos orar uns pelos outros. Mas é importante que nós possamos pegar naquela lista, ou fazermos uma lista de todos os nomes. Podemos parar um tempo e orar pelos nossos irmãos. Nós temos uma reunião aqui que uma coisa é quando ora um, outra coisa é quando oram muitos. Da mesma forma, uma coisa sou eu a cantar, outra coisa é quando a igreja canta. Nós sentimos a presença de Deus numa maior intensidade. Depois temos também a reunião das senhoras, em que temos estas 2 senhoras, a Clara e a Nancy, como responsáveis também. Um ministério muito importante das senhoras. Temos também a equipa do site de multimédia. Nós, ontem à noite, durante o dia de ontem, foi lançado um novo site. Portanto, o antigo teve 3 anos e 8 meses. E reparem,
Eu mandei até pela internet esta, até podia ter posto aqui, mas esqueci-me. Desde o dia 19 de março de 2016, quando abrimos o primeiro site, desde depois tem estado sempre a crescer. Nós tivemos para cima de 150 mil visualizações. Conseguimos alcançar visitas em mais de 133 países. Só nos falta 60 países, portanto, até chegar a todo lado, não é? Toda essa forma. Tem tido um alcance brutal. Muitas das pessoas que nos visitam, visitaram primeiro o site. E existem pessoas que estão a filmar, que estão a tirar fotografias, que estão a partilhar. Existem pessoas que nos assistem do estrangeiro, que assistem às pregações, que assistem aqui ao louvor também. Pessoas que já passaram por aqui e outras dessa mesma forma. Vemos também a equipa do jornal. O jornal foi uma coisa muito importante, porque na altura pouca informação existia. Os eventos, os anúncios, muitas das coisas era chegado ao final da reunião. Como é? Vamos aos batismos a Perrais, vamos, não vamos, encontramos àquela hora. E era desta forma. Então a comunicação do jornal ajudou bastante. Ajudou realmente a passar muita informação ao longo deste tempo. E temos aqui estas 3 pessoas que têm sempre contribuído, incentivado também este ministério. Vemos também a nível de dirigentes, pessoas que vêm aqui abrir as reuniões. Basicamente, tanto a nível de dirigentes como pregadores, nós temos pessoas da casa. Há pessoas que mesmo a nível de pregadores, nós fazemos o convite no sentido, porque nós temos a capacidade internamente, como igreja, realmente de podermos ter essa capacidade, mas convidamos no sentido por mais-valia de trazer coisas diferentes, realmente também com outros responsáveis e outras igrejas ao nosso redor. Portanto, a nível de pregadores, nós temos 6 pessoas que realmente têm a capacidade também de ministrar a palavra. E o nosso objetivo é que também outros também se levantem também nessa forma. Temos o grupo de louvor, em que há 20 e tal anos atrás, quando se cantava, realmente, comparado com agora, há uma diferença muito significativa. E é estes os frutos que nós temos vindo a nível de igreja. Conforme nós vemos aqui esta passagem, que acabamos realmente também de ler, vemos que João Batista incentivava exatamente a esta situação. Como o próprio Senhor Jesus Cristo, ele falava exatamente da mesma forma, incentivava o arrependimento, porque o reino de Deus estava próximo. E dessa mesma maneira nós vemos aqui, pois produzi frutos dignos de arrependimento, e não presumais de vós mesmos, dizendo, temos por pai Abraão. Não é por o facto do meu pai ser da igreja, ou da minha esposa, ou seja o que for, não, cada um tem que tomar esta responsabilidade que cabe a si. E dessa forma, realmente nós podemos verificar que os frutos do casamento são os filhos, é a reprodução, é a vida. O fruto do trabalho é nós conseguirmos pegar, realmente através do nosso esforço, conseguirmos buscar sustento, através, por exemplo, de uma nota que nós possamos investir para podermos ir trabalhar, chegamos ao final do mês, podemos ir buscar mais notas. É esta capacidade que nós realmente temos. Nós podemos ver a parábola do semeador, em que o grande trigo ele tem que morrer para que depois possa produzir outro trigo. E da mesma maneira nós próprios, quando nós morremos para nós próprios, quando nós nos arrependemos nas nossas coisas, nas nossas decisões, em nós morremos para nós próprios e passamos a dizer assim, não, eu agora tenho uma nova vida e vou pensar na imagem do reino e vou investir no reino, em vez de realmente eu ser egoísta. Nós devemos realmente ser o sal, e o sal é para salgar o quê? Para salgar outros. Se nós estamos só a pensar em nós, se nós estamos a pensar que eu tenho que me portar bem, eu tenho que realmente fazer as coisas bem, eu tenho que realmente fazer isto é religiosidade. A partir do momento em que nós passamos a ter esta influência, é dessa maneira que nós vemos. Nós vemos realmente que para estarmos ligados à videira nós temos que dar uvas, senão corta-se. Vemos logo desde o início, logo em Atos, nós vemos que estavam reunidos 120. A partir do dia de Pentecostes, mais 3.000 foram batizados. Quando Pedro e João foram presos, nós vemos que só de homens foram mais 5.000. E a igreja é isto.
é esta vida. Não é para estarmos estagnados, mas é para irmos à conquista. Era para pensarmos na nossa forma de individualmente. Quais são os nossos frutos? Podemos falar realmente de amor, união, perdão. Isto é importante na nossa comunhão. Mas aquilo que o Senhor realmente nos ordenou é de irmos, fazer discípulos, ensinar, batizar. E se somos seus amigos, Ele diz que somos seus amigos se fizermos aquilo que Ele nos manda. E dessa forma, realmente, nós temos esse mandamento. Ao longo de toda a Bíblia, há sempre duas árvores que realmente são muito sinónimos do povo de Israel. Mesmo quando foi dividida a nação de Israel e de Judá, houve sempre a comparação com duas árvores, que é a figueira e a videira. A figueira estava muito representada ao povo de Israel, aos de Samaria, e a videira mais ligada à parte de Judá, dos judeus. E vemos uma altura em que o Senhor Jesus Cristo, em Mateus no capítulo 21, ele pela manhã, ele teve fome e chegou a uma figueira, que vendo no caminho, aproximou-se dela e não viu fruto, senão folhas. E então ele diz, nunca mais nasce fruto de ti, e a figueira secou imediatamente. Era uma coisa que só tinha folhas, não dava fruto. Se nós analisarmos individualmente, onde é que está o nosso fruto? O que é que nós temos feito? Temos pensado nas nossas coisas ou temos pensado nas coisas do reino dos céus? O que é que nós temos granjeado? O que é que nós temos feito? Vemos realmente a parábola dos talentos, em que houve um senhor que deu talentos, uns 10 a um, 5 ao outro e 1 ao outro. E dois deles pegaram e começaram a granjear, começaram a tentar. E eles pegaram aqueles talentos e conseguiram investir. Olha, está aqui, olha o que eu fiz. Bom servo. Mas houve um que pegou e guardou. E às vezes nós ouvimos a palavra de Deus, nós pegamos nas coisas e guardamos para nós próprios. Não falamos com as pessoas que são próximas. Não temos essa oportunidade de falarmos. Na sexta-feira à noite, nós estamos a organizar um evento a nível de adolescentes que se chama Teen Street, que é um evento da Operação Mobilização da OM, em que vai ser na Figueira. Nós fomos lá ao hotel e ao falarmos com os funcionários, os próprios funcionários, mesmo a dona, uma das coisas que até perguntávamos era dizer, olha, o senhor tem filhos? Nós vamos fazer aqui uma coisa para adolescentes. Era bom que ele pudesse cá estar. E aproveitávamos sempre a oportunidade para podermos transmitir. E às vezes oportunidades que nos surgem no nosso dia-a-dia, que nós ouvimos daqui, mas chegamos lá fora e escondemos. E temos que nos libertar para produzir frutos. Muitos que estão aqui, todos nós, foi graças a alguém que nos convidou. Olha, vem. Se nós imaginarmos todo o número de pessoas em que estamos aqui, se todos nós pudéssemos falar ao outro, convidar ao outro, olha, vai haver uma reunião especial. Aquela pessoa que guardou, o que aquele senhor lhe disse foi mau servo. Então vimos aqui, tira-lhe pois o talento e dai ao que tem 10. É a mesma coisa, se vocês pegam numa nota e dão a um e ele não faz nada, fica com essa nota. Se pegarem nessa mesma nota e darem ao outro, que ele diz assim, olha, com essa nota transformei em outras 10. Vocês vão pegar nessa nota e vão dar àquele que tem 10. Que é isso que realmente faz sentido, porque aquele é um bom servo e com aquilo que realmente ele teve, ele conseguiu ir mais além. E é isto que esta parábola nos ensina. Mas lança-nos o alerta, que era este alerta que eu gostava de focar, em que nos fala aqui a esse servo, lançai pois o servo inútil nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes.
não está a falar àquele lá fora que nunca ouviu o Evangelho. Está a falar àqueles que conhecem do Evangelho, que ouviram da palavra de Deus, que se chamam filhos de Deus. Realmente estão dispostos a querer servir. Somos nós um bom servo ou um servo inútil? Estamos nós a ter frutos ou a não dar frutos? Dessa forma, ao olharmos para estes números a nível de igreja, nós vemos claramente que houve, como igreja, e um dos sinais que nós vemos é a partir do momento que existem conversões e existem batismos. E às vezes quando nós anunciamos que alguém se converteu ou que alguém vai ser batizado, está bem, eu vou ver se vou. A palavra de Deus nos fala que a alegria nos serve. E os verdadeiramente crentes se alegram quando há uma conversão. Quando alguém se compromete realmente a descer às águas do batismo e a testemunhar dessa forma. Temos nós este amor, temos este realmente desejo, temos nós capacidade de largarmos o nosso egoísmo e temos esta visão de reino, de arregaçarmos as mangas e de trabalharmos neste sentido, que possamos nos arrepender dos nossos erros e olharmos para o tempo que nós temos e dizer assim, o que é que eu fiz? Porque nós sabemos que o tempo é uma coisa curta. De um dia para o outro, nós já não estamos aqui. E o que é que nós temos feito? Quais são as nossas escolhas? Temos preferido o nosso conforto ou temos nós investido no bem? Dessa forma, o desafio realmente que eu gostaria de deixar é que possamos nos entregar, nos render, que possamos ler mais a sua palavra, haja este desafio nesta situação, possamos testemunhar mais e a partir do momento que nós largamos o nosso egoísmo e deixamos Cristo reinar em nós, temos que aprender a confiar e termos fé nele, porque Ele vai fazer da nossa vida muito mais do que nós o conseguimos fazer. Que realmente nos possamos render, nos entregar realmente a Ele. Que o Senhor nos abençoe.